Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula da turma de programação de desenvolvimento web. Esse aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript em um mês. Para participar da turma de programação, ou qualquer turma de programação, basta ter uma assinatura do NEPS, que aparece aqui em cima, ó. Não está aparecendo para mim porque eu já tenho assinatura. Então basta clicar e aí selecionar qual a forma da assinatura que você quer, fazer a assinatura e daí você tem acesso a todas essas turmas de programação aqui. Além da turma de programação, você tem acesso a um monte de mais coisas, que eu não vou explicar aqui para vocês darem uma olhada lá. Beleza? Essa aula é gratuita, por isso que provavelmente ela vai estar no YouTube. Então, vamos lá. Aqui vocês têm acesso à turma de programação, aqui vocês têm uma ideia do que é que vocês vão conquistar após completar essa turma. Então, você vai ter um certificado do curso de Princípios Básicos de Desenvolvimento Web e você vai ter um certificado de JavaScript Bootcamp. Então, nosso curso vai ser dividido no seguinte. Ó. Primeiro, a gente vai aprender desenvolvimento web, essas duas aulas aqui, ter aquela boa base de desenvolvimento web. E depois a gente vai partir para JavaScript. Então, essas próximas aulas aqui serão de JavaScript. E a última aula é um projeto prático, onde a gente vai colocar tudo em conjunto. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Nepomuceno. Devia ter falado isso no começo da aula, mas meu nome é Thiago Nepomuceno. Eu passei 5 anos como desenvolvedor na Alemanha. E aí, esse ano, eu estou de volta para trabalhar em tempo integral aqui no NEPS. E uma das minhas funções aqui no NEPS é dar aula para vocês. A gente está tendo aula de Python. Deixa eu voltar aqui. A gente está tendo aula de Python, a gente está tendo aula de desenvolvimento web comigo. Daí vocês vão ter aula de introdução à programação. Para quem não sabe nada de programação, é aqui que começa, com o Thiago Barros. E o pessoal que vai fazer Olimpíada de Informática vai ter aula com o Ian. Beleza? Então, só atualizando vocês como é que vai funcionar. Beleza, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, nossas aulas são sempre na terça e quinta, às 19 horas. Ok? Então, eu estou gravando essa aula aqui para vocês. E aí, ela aparece aqui, ó. Na hora que eu terminar de gravar a aula, eu vou upar ela para vocês. E ela vai aparecer aqui, ó. Aqui vai aparecer o vídeo diretamente para caso vocês tenham perdido, né? Então, fica gravado para vocês. E caso você queira tirar dúvida, rever o conteúdo e tal. Ok? Na hora de assistir a aula, basta vir aqui e clicar assistir aula, daí vocês vão direto para o link do Meet, e aí lá a gente tem aula ao vivo toda terça e quinta às 7 horas. Beleza. Então, vamos começar a nossa aula. Vou começar aqui, abrindo aqui uma pasta, certo? Então, a gente vai começar nosso projeto aqui. Então, vamos lá. Eu vou seguir o conteúdo aqui para mim não me perder, tá? Então eu vou, para mim não esquecer de falar nada importante, eu vou só seguindo o conteúdo aqui e aí vocês, qualquer coisa, vocês têm acesso aqui na parte de discussão, iniciar uma dúvida e fazer alguma pergunta sobre o conteúdo, tá? Então vamos começar aqui pela introdução. Beleza. Nesse curso, que na verdade ele é o segundo mês que a gente está tendo, o primeiro mês foi Python, aí o segundo mês está sendo agora desenvolvimento web, o terceiro mês vai ser desenvolvimento back-end e o quarto mês é desenvolvimento front-end. E depois, o quinto mês vai ser provavelmente dispositivos móveis, então fazendo app para dispositivos móveis. Mas até a gente chegar lá, a gente tem essa caminhada. Eu já falei aí front-end e back-end, hoje a gente vai entender o que é isso. Uma das coisas que a gente vai aprender na aula de hoje é qual a diferença entre front-end e back-end. Outra coisa, quais são as tecnologias modernas para construir um website. E depois, por que HTML, CSS e JavaScript são tão importantes para o desenvolvimento web. Certo? Então é isso que a gente vai aprender durante os próximos minutos. Primeiro, vamos entender a diferença entre front-end e back-end. Front-end é tudo que o usuário vê no seu sistema. Então, por exemplo, aqui no site do Net, o site que vocês estão vendo aqui, isso a gente chama de front-end. É o que o usuário interage com o seu sistema. Tudo que ele consegue ver, os botões,
os textos, o menu, tudo isso faz parte do front-end. E o que é o back-end? Quando eu acesso um site, essa informação não está toda no navegador. O navegador vai fazer um pedido para um servidor, esse servidor vai processar esse pedido e vai trazer a informação que eu quero. Esse servidor que processa o serviço, o pedido, a requisição, é o nosso back-end. Ele processa a informação, normalmente ele faz uma consulta no banco de dados, interage com o banco de dados, junta toda aquela informação, traz ela de volta e aí ela é finalmente apresentada aqui para vocês, certo? Então, aqui na aula, a gente consegue ver tudo que o back-end, o front-end está se comunicando. Então, se a gente apertar aqui F2, F12 e vier aqui em Network, quando eu der um F5, ó, eu consigo ver tudo isso aqui são coisas que foram carregadas durante a inicialização dessa página e várias comunicações que foram feitas do front-end com diferentes back-ends, certo? Uma imagem pode estar em um back-end, o texto pode estar em outro, e tudo isso se junta para formar a nossa página. Aqui a gente tem uma figurinha de como é que funciona essa interação, né? O usuário, normalmente, ele chega no navegador, ele clica no botão ou no link, ou ele coloca aqui o endereço para navegar para um site. O navegador formata essa solicitação e envia para o servidor. O servidor encontra a página solicitada ou carrega as informações e monta para construir a página solicitada. E daí ele devolve essa resposta para o navegador, que então apresenta o formato, né? Formata essa mensagem de retorno e mostra para o usuário. Então, isso aqui que vocês estão vendo, na hora que eu clico em qualquer coisa, na hora que eu vou para qualquer site, tudo isso aqui aconteceu para que a gente possa ver o site funcionando, certo? Então, isso é o que a gente tinha para isso é o que a gente tinha para aprender sobre a diferença de front-end e back-end. Vamos seguir. Aqui, a gente vai aprender sobre algumas tecnologias de desenvolvimento web, certo? Quais são as tecnologias que a gente usa para construir o front-end? Quais são as tecnologias que a gente usa para construir o back-end? Elas são as mesmas? A gente só precisa conhecer um certo conjunto de tecnologias que dá para fazer tudo? Mais ou menos, certo? Para construir o back-end, normalmente a gente usa alguns frameworks. O que são frameworks? São conjuntos de ferramentas que ajudam a gente a desenvolver um certo tipo de aplicação. Falando de forma bem não científica e não, né? Para que seja fácil de entender. Tá. Alguns frameworks que a gente tem para desenvolver o back-end, que a gente usa para desenvolver o back-end, são Flask. Então, ele é um framework em Python, que é exatamente esse é o framework que a gente usa para desenvolver o NEPS Academy, por exemplo. E outra opção bacana é o Express. Ele é um back-end em JavaScript, que também pode ser usado para desenvolver o back-end, certo? Ele é um framework em JavaScript que pode ser usado para desenvolver o back-end. A principal vantagem de usar o Express, por exemplo, é que você não precisa aprender uma linguagem nova. Muita gente tem essa barreira em aprender uma outra linguagem. Se você vem seguindo aqui no NEPS, você não tem essa barreira, né? Então, você está ligado que aprender linguagem de programação é algo muito fácil, depois que você tem a base, todas as linguagens meio que seguem a mesma coisa, então vocês não vão ter essa barreira. Mas quem está chegando agora, às vezes tem essa barreira, ou o pessoal também que está aprendendo de uma forma mais quebrada, né, e tem esse bloqueio de aprender uma nova linguagem, isso faz com que o Express seja uma boa opção, principalmente porque você não precisa aprender outra linguagem. Mas o que é que eu estou dizendo? Porque você vai ter que aprender HTML, CSS, JavaScript obrigatoriamente para poder trabalhar com front-end. E aí, se você já sabe JavaScript, você pode usar JavaScript também para desenvolver o back-end. Ok? Outras opções em outras linguagens, você tem o Spring em Java, você tem o Django em Python, Rails em Ruby, Laravel em PHP. São todas as opções de frameworks que você pode usar para desenvolver o back-end. Nesse curso específico, a gente vai focar um pouquinho no front-end, porque a gente não vai desenvolver o back-end agora. Nossos sites vão ser bem simples, mas para a gente ter uma ideia de como é o desenvolvimento web, principalmente na parte do front-end, que a gente consegue ver uma evolução mais rápida.
E o back-end a gente vai deixar para o próximo curso, certo? Para desenvolver o front-end, a gente poderia pular logo aqui nos frameworks. Os frameworks mais utilizados para desenvolver o front-end são React, Vue e Angular. React é o maior e mais famoso, desenvolvido pelo Meta, e Angular é um também muito bom, desenvolvido pela Google. Vue é o que a gente utiliza aqui no Next, e na minha opinião é o melhor, mas não é o mais famoso. Então tem vantagens e desvantagens na hora que você escolhe um front-end. Todos eles têm uma característica importante que a gente chama de reatividade, que ela é quando você muda os dados, o site se adapta para essa mudança de dados. A gente não vai entrar em muito detalhe agora, porque a gente vai dar um passo atrás e no lugar da gente pular nos front-ends, nos frameworks do front-end, a gente vai dominar a tecnologia básica necessária para desenvolvimento web, que é esse HTML, CSS, JavaScript. Essa aula daqui, meio que para dar uma direção geral de o que é que vai vir em seguida, depois que a gente dominar essas tecnologias, para onde é que a gente vai, o que é que a gente vai estar usando. Por enquanto, vamos focar nos fundamentos e vamos aprender as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Aqui, vocês têm um exercício teórico para fazer. Eu não vou fazer o exercício teórico, vou deixar para vocês. Então, vamos continuar seguindo. Mas só para mostrar para vocês como é que funciona, tem aqui algumas questãozinhas, vocês escolhem as respostas certas e clica aqui para verificar se a resposta está certa ou não. Vou deixar para vocês. Estrutura de um documento HTML. Ok. O HTML ele é dividido em tags e elementos. Tags. Tags que são elementos. Como é que ele funciona? Um documento HTML, HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação, ou uma markup language, que ela vai dizer como é que o conteúdo deve ser estruturado e apresentado na página. Então, sempre que você pensar em HTML, você pensa no conteúdo. Qual é o conteúdo dessa página? Qual é o conteúdo que eu tenho que apresentar para o usuário? Aí você vai escrever isso em HTML. Como é que a gente escreve isso em HTML? HTML, ela tem um conjunto de elementos, que a gente chama de tags, ou elementos. E aí, vamos começar aqui com estrutura básica, só para a gente ter uma ideia, certo? Então, para criar um código HTML, você vai usar a extensão HTML. Poderia ser qualquer nome. Poderia ser... Desculpa a notificação aqui. Poderia ser qualquer nome, poderia ser neps.html. Certo? Mas, da mesma forma que a gente usa main nas linguagens de programação, a gente usa o index no HTML. Index quer dizer que essa é a página, a primeira página, a página principal do meu projeto HTML. Eu vou abrir aqui com o VS Code. Vou salvar aqui. E aqui, quando eu programo em HTML, vou aumentar. Eu gosto de programar lado a lado, porque daí eu estou programando aqui e eu vejo o que está acontecendo aqui. Vamos abrir aqui. Então, esse código HTML, ele renderiza, ele cria esse site aqui. Então, esse código, na primeira linha ele está dizendo que esse aqui é um documento HTML, certo? E aqui a gente tem as tags. A tag, ela abre a tag usando essa sintaxe aqui de menor, nome da tag, maior, e aí tudo que tiver. E para fechar, a gente usa essa barra invertida. Então, menor, barra invertida, nome da tag, maior é a tag de fechamento aqui. Então, tudo que tiver entre a tag de abertura e a tag de fechamento está dentro da tag, certo? É o corpo da tag. Então, aqui a gente tem HTML, dentro do HTML a gente tem head, que é a cabeça, e o corpo. Essas duas são tags especiais, essas três aqui são tags especiais. Então, todo documento vai ter HTML, a maioria vai ter um head, onde a gente pode colocar tudo que não será visível para o usuário. Normalmente a gente usa um título da página, a gente usa meta tags, a gente usa para puxar códigos quando a gente for modularizar o nosso site. E o body é tudo que está visível para o usuário. No caso aqui, a gente está usando uma tag H1. A gente vai aprender um pouco mais sobre tags logo em seguida, mas H1 é uma tag de cabeçalho. Então, por isso que quando a gente vem aqui para o site, a única coisa que aparece é um nome, um cabeçalho.
Então, essa é a estrutura básica do HTML. Seguir. Pronto, agora a gente vai aprender mais sobre quais são as opções, que tags a gente tem na hora de criar um site aqui. Aqui a gente tem algumas tags de informações, que são tags que não são visíveis na interface, que elas vão ficar aqui dentro do head. Uma das opções, ó, é o título da página, que aqui, ó, eu posso... É o título que vai ficar aqui em cima, então se eu mudar aqui, ó, para Next Academy, salvar e der um F5 aqui, agora o título mudou e agora o título é Next Academy. Metas é uma tag que ela serve para adicionar metadados na nossa página. Metadados é simples de entender. São coisas que não vão aparecer para o usuário, mas que um robô, por exemplo, pode usar. Então, por exemplo, quando o robô da Google visitar a página do Neps, ele vai procurar por uma meta que tem um nome de descrição e vai dar uma olhada qual é o conteúdo dele para entender um pouco o que é que esse site faz, por exemplo. Aqui a gente já vê mais um conceito do HTML. Deixa eu abrir aqui. A gente tem a tag e aqui a gente tem alguns atributos dessa tag. Então, a gente tem a tag aqui e a gente pode passar atributos, valores para atributos. Aqui a gente tem o atributo name e o atributo content. Aqui, em seguida a gente tem a tag link e a gente tem o atributo dizendo que isso é um style sheet e a referência é o styles.css. Que é um link. Link basicamente vai linkar outros arquivos no nosso código. Então aqui, por exemplo, eu estou linkando um código em CSS e dizendo que ele faz parte da minha página HTML. Né? A gente vai aprender um pouco mais de CSS na próxima aula. Guarda aí. Mas agora, adiantando um pouquinho aqui, qual a diferença do HTML para o CSS? Sempre que você pensar em conteúdo, é HTML. Sempre que você pensar em apresentação, é CSS. Então, por exemplo, quando a gente criou nossa página aqui, a gente apresentou o conteúdo. Vamos ver em seguida. Se eu quisesse mudar a cor, se eu quisesse botar no meio, se eu quisesse trazer para o centro, é a forma que eu apresento esse conteúdo. Isso a gente tem que fazer em CSS. Então, essa é a diferença. Vamos continuar. Agora, para tags de construção de interface, as tags que a gente vai usar dentro do body, a gente tem do H1 ao H6, que são tags de cabeçalho. Aqui a gente vê, escrevendo Neps Academy, do cabeçalho do tamanho 1 ao tamanho 6, ele vai diminuindo. Aqui a gente tem uma tag A. Uma tag A é um link. Então, quando eu crio uma tag A e passo um href, o que é um href? É um hyperreference. Então, ele é basicamente um link, o link que eu vou para quando eu clicar nesse link que eu coloquei no site. Então, eu coloquei um link, quando eu clicar, eu quero ir para essa URL aqui. Então, aqui a gente tem um gifzinho, exatamente o que é que esse código representa. Ele basicamente tem um link no site, que quando aperta, ele vai para outra página. P é uma definição de um parágrafo, então, quando você coloca a tag P, você quer escrever alguma coisa. Aqui a gente tem um input, então aqui a gente tem vários tipos de input, ele serve para quando a gente quer receber informação do usuário. A gente tem uma UL e LI. UL significa Unordered List e LI significa List Item, que é um item da minha lista. O que é uma Unordered List? É uma lista que tem pontos assim. São vários pontos e eu quero que ela seja apresentada nessa estrutura. Se eu mudar esse U pelo O, aí ela vira uma ordered list. Vamos fazer isso aqui? Aqui é o código. Aqui é a minha unordered list. Se eu mudar aqui para O, eu digo que agora ela tem uma ordem. E aí aqueles pontinhos agora viraram números. Ok? O que mais? Div. Tá, div é um elemento especial. Ela serve para separar partes do nosso site. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, esse código e aqui, ó. Aqui a gente tem duas divs. A gente criou uma div e colocou um parágrafo e um cabeçalho, e na outra div
a gente colocou outros elementos. A gente colocou um cabeçalho e colocou uma lista, certo? Se eu removesse essas divs aqui, ó, continua igual, não mudou nada. Então, para que elas servem? Elas servem para ajudar a gente a se organizar e também serve para quando a gente quiser usar o CSS para mudar estilos e posicionamentos no nosso site. A gente pode dizer, ó, essa div tem que ficar do lado esquerdo, enquanto essa div fica do lado direito. Então, ela serve para a gente se organizar aqui no nosso código. Beleza? Voltar. Pronto. Ok. Essa era a parte de tags do HTML. Agora, vamos botar o negócio aqui na prática e vamos fazer o nosso primeiro site. A gente já viu que basta a gente criar um arquivo com a extensão HTML, certo? E aqui a gente já copiou esse código, colocou lá e viu que funciona. Aí aqui a gente vai para a montagem do código. Deixa eu abrir aqui melhor para a gente ver. Qual vai ser o projeto que a pessoa que fez a aula estava pensando? Ela deu uma olhada na página do Neps e começou a pensar quais são os pedaços que ela precisa para remontar essa página do Neps. Como é que eu escrevo um HTML que faz aparecer a página do Neps? E daí, ó, ela já separou aqui, ó, tem um pedaço aqui em cima, um pedaço aqui, um botão e outro pedaço aqui. Cada pedaço desse é uma div. Então, é uma divisão no meu site. Então, essa parte de cima aqui vai ser uma div. Aqui, ó, pode ser outra div. Aqui é outra div. E aqui um botão embaixo. Certo? Então, ó, vamos copiar o código aqui que ele fez. Certo? Ele basicamente... Basicamente usou um H1, tem um cabeçalho menor e tem um botão. Ó, outra tag que a gente acabou aprendendo agora, um botão. O que mais? Daí ele quis colocar uma imagem no código. Se eu colocar aqui ó, uma imagem no meu código, aí vamos ver o que acontece. Não ficou bacana. Porque eu queria a imagem, mas o que acontece é que quando eu coloco neps.png, ele está procurando uma imagem dentro da minha página. Ele está procurando relativo ao meu index. Porque aqui não tem imagem nenhuma. O que é que eu posso fazer? Eu posso salvar essa imagem. Chamar ela de neps.png. E agora eu tenho a imagem aqui na página. E ela está pegando lá. Outra forma de carregar a imagem, é como o site estava carregando, é copiar o endereço da imagem e colocar direto aqui. Ó. Então aqui a gente já estaria carregando essa imagem da API do Neps, ou seja, o back-end do Neps. Eu vou lá no back-end e digo, olha, eu quero a imagem número 444. Você tem aí para mim? Aqui ela. Vê que ela demorou um segundinho a mais, porque demorou para se comunicar lá com o back-end e voltar a imagem para a gente. Né? Se eu voltar aqui, aí ela é super rápida porque ela está no meu próprio computador. Ok. Tá. Aí aqui o que foi que ele fez? Para o código da aula, ele separou aqui em algumas divs. Ó. Aqui é uma div. Certo? Que vai ficar, como a gente viu na imagem, do lado esquerdo. E a outra imagem é outra div. Que vai ficar, quando a gente puder mudar a apresentação do nosso projeto, ela vai ficar do lado direito. Então, é isso. É isso que a gente consegue ver aqui. Agora, como a gente colocou uma div, algumas coisas já mudaram. Quando a gente coloca aqui sem a div, uma coisa está do lado da outra e ela vai seguindo aqui. Se ela puder ficar do lado, ela fica do lado. Se ela não puder, ela quebra para baixo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no CSS. Quando a gente coloca a div, a gente posta o elemento. Essa div vai aparecer antes e tudo que tiver dentro dessa div vai aparecer atrás.
como é que a gente vê um código do HTML que está sendo apresentado aqui? A gente pode inspecionar. Então, botão direito, Inspect, e aqui a gente tem, ó, deixa eu aumentar. A gente tem todo o código HTML e a gente consegue ver a primeira div, ó, ele está até destacando aqui para mim, e a segunda div, ele está destacando aqui para mim. A gente pode fazer isso com qualquer site, vamos fazer isso aqui com o Next. Aqui a gente tem uma div, aqui a gente tem as classes de CSS, que a gente vai aprender na próxima aula, não olhem para elas agora, e aqui a gente tem coisas que estão dentro da div. A gente pode também ter divs dentro de divs, então aqui a gente tem uma div container, certo? Uma div zona, e dentro dessa div a gente tem outras divs, ó. A gente tem o cabeçalho do site e a gente tem outra div com o texto, por exemplo, da aula. Então, é assim que a gente vai estruturando o nosso HTML. E aí, na hora que a gente manda esse código HTML para o site, o navegador é responsável por pegar esse código e renderizar e mostrar para a pessoa. Beleza. Esse é o conteúdo por hoje, certo? Vocês têm aí dois exercíciozinhos teóricos para fazer. Na próxima aula a gente vai aprender CSS e talvez um pouco sobre JavaScript, certo? Aqui um pouco sobre JavaScript e aqui também um pouco sobre como adicionar JavaScript no nosso projeto anterior. Beleza, não se apresse, não precisa correr. Próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre CSS. Ok? E aí, se a aula tiver bastante gente e a gente for andar, aí a gente vai para os próximos conteúdos aqui. Ok? É isso. Muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, basta vir aqui e botar na descrição. Se você estiver no YouTube, deixa a dúvida aí nos comentários que a gente responde. Bem? Então, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu HTML, próxima aula CSS, e na aula depois dessa a gente começa JavaScript. Ou próxima aula JavaScript, dependendo de quanto tempo a gente demorar no CSS. Valeu, muito obrigado e uma ótima noite para vocês.